Agora a gente vai falar sobre contas para pagar, porque quando começa o ano, gente, começa e não acaba mais, né? A gente tem um janeiro aqui que só vai o dinheiro, vai, quem tem filho ainda é mais, é material escolar, aí em casa é IPTU, é não sei o que, é isso, é aquilo, é o do carro, você não para de pagar, nunca mais conta. E aí, agora a gente vai fazer um tire suas dúvidas, então, sobre IPTU. Eu vou conversar com o Marcelo Tapai, ele é advogado especialista em direito imobiliário. Você pode ir mandando a sua dúvida sobre o IPTU. Vou pedir para alguém trazer, inclusive, o WhatsApp aqui para mim, que eu acabei ficando sem o aparelho celular. Mas você vai mandando, tá? Que já estão me trazendo. O prefixo é 11 999 589588. 11 999 589588. Me manda o seu nome, a dúvida que você tem, que o Marcelo está aqui para isso. Marcelo, obrigada por participar com a gente. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Paulo. Eu que agradeço o convite. É sempre um prazer poder conversar com vocês. Vou começar perguntando para você se todo contribuinte recebe uma notificação. A gente sabe que tem diferenças de cidades para cidades. E aqueles que não recebem a notificação, como é que eles devem fazer esse pagamento? Bom, em regra, todo mundo que possui um imóvel, ele tem que pagar o IPTU, e esse IPTU é sempre cobrado no começo do ano, nos primeiros meses do ano. As regras são muito variáveis, porque como o IPTU é um imóvel, um imposto municipal, cada município estabelece as suas regras. Mas, de forma geral, a pessoa que não recebeu o carnê, ele deve procurar a prefeitura, ele deve procurar a Secretaria de Habitação do seu município para ir buscar esse carnê e saber como ele vai fazer esse pagamento. Importante dizer que muitos municípios têm políticas de isenções, então também a pessoa precisa saber se o seu imóvel é isento do pagamento de IPTU. E essa política ela é feita de caso a caso, ou seja, pelo valor do imóvel, ou porque esse imóvel é de pessoa mais idosa, pessoas que recebem menos. Então, cada município vai estabelecer as suas regras. Agora, a gente tem a pergunta aqui do José Renato. Já estou com o celular por aqui, tá, gente? Para vocês mandarem as perguntas. José Renato pergunta o seguinte: o que acontece se eu não pagar o valor total até o vencimento? Se não pagar então, mais uma vez, tem várias políticas. Existe aquele vencimento que você pode pagar ele à vista, normalmente até fevereiro, e você vai ter um desconto para fazer o pagamento disso, ou você pode pagar o IPTU parcelado, e daí você perde desconto para fazer o pagamento dessas parcelas. Se você não pagar o IPTU até o vencimento, vai incidir multa, vai incidir juros, vai incidir correção monetária. Agora, o grande problema é quando o IPTU se acumula, quando a pessoa deixa de pagar sistematicamente esse imposto. E isso é um perigo muito grande, porque, diferente de outras contas, nas quais você pode talvez alegar o bem de família, ou que você não vai ser, o seu único imóvel não pode ser penhorado, não pode ser vendido para pagar essas outras contas, no caso do IPTU é uma exceção. Então, se você não pagar o IPTU de forma sistemática, a prefeitura vai entrar com uma execução fiscal contra você, vai fazer essa cobrança, e se não encontrar outros bens, se não encontrar dinheiro para fazer esse pagamento, para receber aquilo que a prefeitura tem direito, ela vai leiloar o seu imóvel. E ela vai leiloar esse seu imóvel provavelmente por um valor bem menor do que o valor de mercado, até metade do preço do valor do mercado. E isso vai gerar um grande prejuízo. Perdendo investimento ali no imóvel. A Ellen pergunta o seguinte: o IPTU está no nome da minha mãe, porém, infelizmente, ela faleceu. Quem paga a conta? Esse problema é um problema específico diferente, porque quando o imóvel está no nome de uma pessoa que falece, a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é um inventário. E não só para imóvel, para todos os bens. Quando existe o falecimento de uma pessoa, é necessário fazer o inventário. Mas, enquanto esse inventário não for feito, os herdeiros devem pagar esse imposto, porque para a prefeitura, depois, infelizmente, esse tipo de alegação que uma pessoa faleceu ou que o dono não apareceu, não tem validade nenhuma. Tem um termo técnico jurídico que é propter rem, não é falando juridiquês, mas a dívida do IPTU ela é própria do imóvel e não do proprietário ou da pessoa que detém a posse do imóvel. Portanto, se o IPTU não for pago, esse imóvel ele é responsável, o imóvel ele serve para o pagamento dessa dívida, e esse imóvel vai ser leiloado. Não importa se o dono faleceu, não importa se o dono doou, se o dono emprestou esse imóvel para outra pessoa,
E aproveitando já dentro desse aspecto, é interessante frisar que justamente por ser uma dívida própria do imóvel e, portanto, o proprietário do imóvel é o responsável, é muito comum a confusão em caso de locação de imóveis, por exemplo. Quem deve pagar o IPTU? Eu fiz um contrato de locação do meu imóvel e no contrato de locação está escrito que a responsabilidade pelo pagamento é do inquilino. Se o inquilino não pagar, quem vai ser processado? Quem vai ser processado é o dono do imóvel. A responsabilidade, em última análise, é sempre do dono do imóvel. E até é bom isso que você falou, que tem a ver com o imóvel. Tem gente ligando, eu adoro que sempre tem gente ligando. Manda no WhatsApp que eu não consigo atender, gente. Mas é porque o inventário, ele não acontece do dia para a noite, né, Marcelo? Ele demora. Esse inventário para acontecer, demora para sair. Então, não é de um dia para o outro que a gente vai repassar essa dívida, né, desse IPTU. O Renato pergunta o seguinte... Mas na questão do inventário, se me permite, claro. Na questão do inventário, o IPTU é como a conta de água e de luz, as contas do imóvel. Os herdeiros têm que fazer frente ao pagamento dessas despesas até que não seja dividido a herança. Na pior das hipóteses, se os herdeiros comprovarem que não tem condições de fazer o pagamento sem colocar em risco o próprio imóvel, eles vão ter que pedir uma autorização para o juiz, para que o juiz autorize a vender um dos bens, se existir mais de um bem, e para que, com o recebimento do valor desse bem, eu consiga fazer à frente as despesas do imóvel. Mas os herdeiros são responsáveis pelo pagamento do IPTU e de todas as despesas do imóvel, embora o inventário demore, a gente sabe disso. Entra a discussão se tem mais de um herdeiro, quem vai querer pagar essa conta, mas vai anotando, fica a dica de quem já fez inventário, vai anotando tudo e aí depois vai abatendo no final, vai anotando, pegando nota de tudo que você pagou. O Renato faz a seguinte pergunta: o que fazer quando o IPTU que chegou neste ano é muito maior que o ano anterior? O que pode gerar esse aumento? Isso é um problema, porque a prefeitura ela vai fazer a avaliação dos imóveis. Então ela faz a avaliação e sobre o valor da avaliação é que ela vai aplicar a alíquota. Ainda em cima dessa alíquota existe uma série de descontos e esses descontos eles variam de acordo com o que a pessoa ganha ou de acordo com o tamanho do imóvel, de acordo com o valor venal do imóvel. O que as pessoas às vezes se confundem e existem casos aqui, clientes do meu escritório, que a pessoa tinha um imóvel o ano passado, o ano retrasado. Ela demoliu esse imóvel e construiu um imóvel novo no lugar. Então, quando ela mandou essas notas para a prefeitura, quando ela fez a regularização do novo imóvel, ela já informou qual que é o valor desse novo imóvel. E por isso, o valor pode ter aumentado. E mais, antes da demolição do imóvel, talvez a prefeitura tivesse com uma tabela defasada. Ela avaliava o imóvel, tinha um valor de avaliação do imóvel que não tinha sido atualizado. Então, embora o imóvel valesse, por exemplo, R$100 mil, para a prefeitura, nos cálculos dela, valia 50. Quando eu construí um imóvel novo e mostrei para a prefeitura que o imóvel vale 200 agora, a prefeitura não vai me cobrar a diferença só de 100 para 200, porque o que ela tinha era os 50, então a diferença é dos 50 para 200. E por isso, a diferença pode ser tão grande e vai assustar a pessoa que fez esse imóvel e comprou esse imóvel. Se realmente ela entende que o valor está muito diferente, que a avaliação da prefeitura não é aquela real, ela deve procurar a prefeitura, entrar com um processo administrativo para pedir uma revisão desse IPTU. André Luiz pergunta o seguinte: senhor Marcelo, minha prefeitura está concedendo 7% para pagamento antecipado em uma única parcela. Você acha vantagem para o contribuinte? Aí é uma questão econômica, mas é sempre bom quando você consegue pagar antes, porque você se livra desse problema. A prefeitura dele eu não sei qual que é, mas cada prefeitura tem a sua política de pagamento. Aqui em São Paulo são só 3% de desconto. Ele deve fazer uma avaliação, não sei se ele tem alguma aplicação financeira, e entender se esse desconto é melhor do que ele manter esse dinheiro aplicado de alguma forma. Fazer conta, se vale a pena, se você tem esse dinheiro, porque sempre quando tem desconto eu acho que vale a pena. Não tem juro, eu acho que vale a pena, tem desconto, eu acho que vale a pena. Mas tem que ver quando é que cabe aí no seu bolso, que como a gente falou, IPTU é uma das tantas contas que chegam em janeiro. Exatamente, Paulo. O problema do IPTU é que, conforme eu disse, cada prefeitura, cada município tem a sua regra própria, tem o seu desconto próprio, tem a sua data de vencimento próprio. Então,
falar de questões específicas acerca do IPTU é muito complicado quando a gente não sabe exatamente qual é o município que a pessoa está conversando. O Márcio Rabelo pergunta o seguinte: eu ainda não recebi a escritura do imóvel. A prefeitura pode bloquear valores do antigo dono? E parece que ele mudou há pouco. Diz que não recebeu a escritura do imóvel ainda. Esse é um problema muito sério, porque a dívida do imóvel é do imóvel. Mesmo que o antigo proprietário não tenha feito o pagamento, ele não vai conseguir transferir esse imóvel se ele não fizer a quitação do IPTU. Então vamos imaginar que ele comprou o imóvel de uma pessoa e essa pessoa disse para ele: não, eu vou quitar o IPTU até o fim do ano e eu te dou toda a documentação para você ir lá transferir a escritura para o seu nome. E essa pessoa não fez esse pagamento, ele não vai conseguir transferir o imóvel para o nome dele enquanto ele não quitar. Então ele vai ter que fazer essa quitação para poder ter a escritura e cobrar essa pessoa que vendeu o imóvel dele de outra forma. Doutor Marcelo Tapai, muito obrigada por ter participado aqui com a gente. Agradeço a todo mundo que mandou aqui para você ver como tem dúvida, né? Quando paga, a gente bate no nosso bolso, é bom a gente tirar dúvida, porque a gente tem direito de saber onde é que está indo o nosso dinheiro para não perder nada, nem imóvel, nem dinheiro, nem desconto quando tem. Obrigada, viu? Até a próxima. É muito importante a pessoa se manter sempre muito informada para ela não ter prejuízo, para ela não ter susto e para ela manter o imóvel, para não perder esse imóvel. Eu agradeço muito o convite de vocês, eu estou sempre à disposição, é sempre um prazer poder conversar com vocês da Band News. Boa tarde. Obrigada, doutora. A gente que agradece. E obrigada também você que mandou as mensagens, tá? Espero que eu tenha te ajudado um pouquinho nessas contas de início de ano.